Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Hoje eu queria falar sobre distúrbios do sono, porém os distúrbios do sono que são confundidos com crises convulsivas. Distúrbios do sono que podem acontecer na grande população, tanto em adulto quanto em crianças. Eu comecei a semana pensando nesse assunto, então este assunto fui eu que escolhi para tema da live. Existe um movimento muito comum em todas as pessoas, adultos e crianças, que acontece no início do sono. É um movimento que nós chamamos de mioclonia do sono. A mioclonia do sono é um movimento no ombro ou num braço, depois acontece numa perna, acontece num braço, depois numa perna. Existe uma separação de alguns segundos entre um movimento e o outro. Acontece sempre na entrada do sono. E isso acontece em todas as pessoas. E a frequência pode ser variável. Existem pessoas que têm todas as noites, existem pessoas que têm ocasionalmente. Esse movimento é muito confundido com crises convulsivas. As mães confundem muito esse movimento com a crise convulsiva. Qual é a diferença básica? É que a crise convulsiva, caso ocorra com uma crise mioclônica, haverá uma sequência. A pessoa vai ter um movimento que se repete. Não vai acontecer aqui, depois do outro lado, depois na perna direita, depois na perna esquerda. A mioclonia acontece assim. Acontece na entrada do sono, logo que a pessoa adormece, e a criança tem um movimento que pode ser muito levinho, que a mãe percebe porque a criança está no colo, ou pode ser um movimento até brusco, que você filma. E hoje em dia a gente pede muito que filmem pelo celular, porque é a forma mais fácil de mostrar ao médico, porque a descrição do movimento depende muito da capacidade que aquele indivíduo tem de descrever o movimento. Existem pessoas que contam muito bem e outras pessoas não conseguem passar a realidade. Então a gente pede que filmem, que isso tira as dúvidas do médico. Então, a mioclonia do sono não é tratada, porque ela não é doença, ela é um movimento que acontece na entrada do sono, não merece tratamento, porque não causa nenhum dano, acontece nas pessoas normais, nas crianças típicas, acontece nos adultos, porém também acontece em pessoas que têm crises convulsivas, que têm epilepsia. E aí, nessas crianças, as mães confundem. Elas acham que esse movimento pode ser uma crise do sono. Estão tão assustadas, estão olhando, preocupadas. A grande maioria das mães que têm crianças com crises convulsivas, elas dormem com a criança, com medo que a criança tenha uma crise convulsiva durante a noite. E aí elas veem esse movimento e relatam ao médico como sendo crise convulsiva. E ao descrever, você percebe que é um movimento errático. Acontece à direita, depois à esquerda, depois numa perna, depois na outra perna, num braço. Quer dizer, não existe uma sequência. Na crise convulsiva, se houver um movimento na perna direita, haverá uma sequência de movimentos. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, pode ser poucos, pode ser muitos, mas existirá uma sequência. Na mioclonia do sono, não. Acontece à direita, depois à esquerda, num braço, numa perna, e sempre acontece na entrada do sono. Esse movimento, como eu já disse, é um movimento normal do sono, todos nós temos. Algumas pessoas têm mais do que outras, mas os adultos também possuem, as crianças também possuem. As crianças com crises convulsivas não estão isentas de terem mioclonia do sono, já que é um movimento normal do sono, e por isso deve ser feita essa diferenciação, porque quando você passa para o médico que seu filho não está com as crises controladas, o papel do neurologista será ajustar a medicação e procurar o controle das crises. Se você estiver relatando o que não é crise, você está induzindo também o médico ao erro. Então, por isso, grave, filme os movimentos. Se você não conseguir passar de uma forma muito clara, se você não consegue colocar de uma forma clara. E a maioria das vezes o filme não deixa dúvidas. Então filme e mostre ao seu neurologista. Já peguei crianças
que não estavam sendo tratadas como crises, porém eram mioclonias do sono. Então, por isso, é importante que haja essa diferenciação, tanto para as mães que têm crianças normais, crianças típicas, saber deste movimento, quanto nas mães que têm crises convulsivas com crianças com epilepsia, porque esses movimentos também acontecem nessas crianças e não são crises convulsivas do sono, durante o sono. Na crise convulsiva do sono, você terá uma repetição. Aquele membro direito, o lado direito, ou a perna direita, ou a esquerda, haverá uma sequência rítmica de movimentos. Já na mioclonia não existe sequência. Existe aqui, ali, direita, esquerda, braço, perna, ela é bem errática. Então, esse era um dos esclarecimentos que é comum toda semana tem alguém com essa dúvida aqui no consultório. Porém, eu quis falar sobre esses movimentos do sono por causa de um outro movimento, esse muito mais raro, que acontece em algumas crianças, que se chama Jactatio Capitis. Esse movimento me apareceu semana passada no consultório e é um movimento muito mais raro, eu acho que na minha profissão eu já atendi uma meia dúzia de pacientes, um número muito pequeno de pacientes com esse movimento. Esse movimento também não é crises convulsivas, mas é um movimento que chama muito a atenção dos pais, que assusta a pessoa que está observando a criança. Eu já falei numa outra live sobre atitudes pacificadoras do sono. Atitude pacificadora é qualquer coisa que você realiza ou a criança realiza para dormir. Usar um paninho para dormir é uma atitude pacificadora. Balançar o pé levemente é uma atitude pacificadora. Ficar mexendo no cabelo da mãe é uma atitude pacificadora. Quer dizer, qualquer coisa que te vai relaxando para dormir é considerado uma atitude pacificadora. E normalmente são movimentos sutis, que a gente considera como um alto ninar, dá um balanço leve do corpo, o mexido da perna dá um balanço leve do corpo, como um alto ninar, e isso não é doença, e todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, possui uma forma de dormir, e é comum, atitude pacificadora, tanto em adulto quanto em criança, muito mais em criança. Porém, esse movimento, Jactatio Capitis, é um movimento brusco. Ele é um movimento bizarro, porque ele é violento. A criança também realiza para dormir. Ela só consegue dormir se realizar. Porém, em vez de ser um movimento sutil, de acalanto, não, é um movimento muito violento, onde a criança, na maioria das vezes, bate a cabeça. Ela bate a cabeça contra a parede ou contra o berço de uma forma violenta, que a gente se assusta mesmo pela violência. Com o passar, não adianta você tentar parar, a criança está fazendo porque quer. E ela só consegue dormir se realizar. Na medida que ela vai relaxando, a frequência e a violência vai diminuindo e até ela adormecer. Mas ela realiza toda a vida que vai dormir. Por que eu estou falando sobre este movimento? Porque semana passada peguei uma paciente, criança normal, com desenvolvimento normal, com 2 eletros normais, onde a criança realizava esse movimento brusco. Normalmente é com a cabeça. A criança fica batendo a cabeça. Normalmente ela bate a cabeça, por isso é que tem esse nome, Jactatio Capitis noturno. Então, a criança bate com uma violência realmente assustadora, por isso é um movimento bizarro. Esse movimento é mais raro, estatisticamente considero que apenas 1,5% das crianças realizam esse movimento. Existem algumas teorias da psicologia para justificar esse movimento tão violento, que são teorias não da neuropediatria, da neurologia, mas da psicologia. Porém, é um movimento que não se trata, ele desaparece somente com o passar dos anos.
A criança vai realizar isso e ela para de realizar espontaneamente. Embora seja um movimento que assuste os pais e a família, não deve ser usado anticonvulsivantes, porque não é crise convulsiva. E nesse paciente que eu atendi semana passada, a criança estava em uso de anticonvulsivante há mais de 1 ano e sem resultados. Quer dizer, ela usava o anticonvulsivante e continuava realizando o movimento. O anticonvulsivante vai retirar crises convulsivas, mas isso não é crise convulsiva, então a criança não vai parar. Então, um erro de diagnóstico, às vezes pode ter sido pelo relato da família, mas o médico tem que colher uma história bem feita, ele tem que colher a frequência. Nesse movimento acontece todas as noites. Quando a criança possui esse movimento, esse jactatio capitis, a criança todas as noites ela realiza esse movimento para dormir. Não é uma noite ou outra, ela só consegue dormir se realizar esse movimento. Para ela, é uma atitude pacificadora. Ela só relaxa realizando. Então, não existe uma semelhança com crises convulsivas. E ela realiza até dormir. Quando ela dorme, ela para e dorme tranquilamente. E ela é uma criança com desenvolvimento normal. E eu também já peguei eu já peguei uma criança com sequela neurológica por anóxia neonatal, tinha uma paralisia cerebral e era uma criança de abrigo, abrigo público. E essa criança realizava também esse movimento chamado jactatio capitis. Ela realizava com tanta frequência e há tanto tempo que na criança que tem uma deficiência cognitiva, esse movimento pode se prolongar por mais tempo. Na criança típica, criança considerada sem atrasos, criança sem patologia associada, normalmente ele desaparece no decorrer do 2º ano de vida. Mas numa criança que possui deficiência cognitiva, que possui uma patologia da neurologia, esse movimento pode se estender por mais anos. E essa criança tinha até uma calosidade na calota craniana por tanto trauma contra o berço. O que a gente orienta nesse caso é que você coloque um acolchoado para tentar diminuir o trauma. A criança vai continuar batendo, porém você dando um acolchoado, você vai diminuir o trauma daquela região. Não adianta tentar conter essa criança, porque ela só consegue dormir se realizar o movimento. Entendeu? Então, esse movimento é raro, não é comum, mas eu me lembrei dele pelo atendimento que eu tive na semana passada. E, infelizmente, a criança estava em tratamento para crises convulsivas e na literatura se coloca que é uma coisa comum de ter um erro diagnóstico e ser tratado como crises convulsivas. Isso acontece principalmente quando a criança é atendida por neurologista adulto, neurologista clínico, porque esse é um movimento muito típico da infância. Então, e é raro, estou dizendo, na neuropediatria eu já atendi no máximo 6. Então, o neurologista adulto pode nunca ter visto esse movimento. Então, pode haver uma confusão, porque realmente é um movimento que assusta, é um movimento muito brusco, muito violento, muito bizarro, que a gente fica espantado como é que essa criança considera aquele movimento tão brusco como sendo uma atitude pacificadora e relaxe para dormir daquela forma. Porém, é o que acontece. Está relacionado nas teorias da psicologia com um auto-ninar. A criança, dessa forma, realiza um auto-ninar, porém um auto-ninar muito violento e que é necessário para que ela consiga pegar no sono. Então, eu espero que o tema que eu escolhi seja do agrado de vocês. Espero que tenham gostado, que eu tenha retirado algumas dúvidas. Caso tenham dúvidas relacionadas a este tema, coloquem aí nos comentários. Peço que compartilhem as lives, porque essa informação deve ser passada adiante. Informação a gente fornece. Informação pode ser remédio. Uma pessoa sabendo destas informações não irá tratar essa criança com anticonvulsivantes.
nem a mioclonia do sono é tratada, nem este movimento chamado Jactati capitis é tratado. Os dois movimentos não devem ser tratados com anticonvulsivantes, porque não são crises convulsivas, são movimentos do sono, porém não causam dano neurológico e não devem ser tratados com anticonvulsivantes. Compartilhem aí, avisem aos amigos que tenham crianças, né? Que é o público-alvo da página, e coloquem seus comentários. No decorrer da semana, é claro que eu respondo a todos, tá certo? Um beijo, bom final de semana a todos.